Meus amigos, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer um videozinho rápido aqui hoje, devido à urgência da situação, sobre essa frase aqui: catarse da frustração, não atentado à democracia. Esse aí vocês estão vendo aquele ex-ministro do STF e que foi presidente do STF, ex-ministro da defesa do Lula, um esquerdista raiz. Esse homem aí, pessoal, o Nelson Jobim, ele foi o cara mais forte que a esquerda teve no Brasil, um cara com um poder imenso. Olha ele vestido de general aí, comandando, ministro da defesa do Lula, da Dilma, depois ministro do STF nomeado pelo Lula, advogado do Lula. Então essa catarse da frustração se refere ao sufrágio lulopetista, né? A eleição aquela que você sabe o que aconteceu, e a reação dos patriotas no dia 8 de janeiro. Ele quis dizer que foi um desabafo, uma liberação das emoções reprimidas, né? Uma catarse da frustração pelo que aconteceu nas eleições de 22 e que resultou na volta do fantasma da Alvorada, né? A volta do fantasma da Alvorada ao local do crime, que é esse descondenado que está aí. Então, meus amigos, esse homem, o Jobim, ele é do establishment, ele é o esquerdista raiz, ele é o lugar-tenente. O que é o lugar-tenente? É o substituto, é o porta-voz, é aquele que ocupa a cadeira do chefe. E o ex-ministro da defesa do Lula, né? Nelson Jobim. Esse Nelson Jobim, ele concedeu uma entrevista pra lá de suspeita, né? Porque, pelo amor de Deus, eu tenho quase certeza que essa entrevista foi plantada lá por ordem de alguém, ou por ordem do Lula, ou por ordem do establishment, porque esse Nelson Jobim, ele é um intelectual que fica na retaguarda, né? É um intelectual orgânico e muito ligado ao lulismo. Então, no dia 11 de agosto, ele comentou lá na entrevista que ele deu na CNN, o desdobramento polêmico desse inquérito das fake news aí, em milícias digitais, que é capitaneado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre Moraes. Então o Jobim, ele ex-ministro do STF também, ex-presidente da Corte, ele falou sobre o aumento do intervencionismo do STF. Olha, veja bem, falando do STF e dos outros poderes, a intromissão do STF nos outros poderes, e também o episódio dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Ele disse que isso aí não foi golpe. E de fato não foi, né? O episódio não foi planejado, não tinha organização, não tinha liderança, não tinha apoio de ninguém, nem das Forças Armadas, nem da mídia, nem do Congresso, nem do STF. E apenas uma parcela significativa da população que estava indignada, que postava nas redes sociais as reclamações, e muitos foram às ruas e acamparam na frente dos quartéis, protestando e pedindo a transparência do pleito e o respeito à Constituição, que rasgaram a Constituição antes das eleições. Privilegiaram um lado e o outro lado foi prejudicado e perseguido. Prendiam jornalistas, censuravam a imprensa, faziam horrores. Então eles pediam providência, pediu uma perícia naquele código-fonte das urnas, mas o ministro de todas as pastas, né, o ministro Alexandre, que era presidente do TSE, negou, e as Forças Armadas e o ministro da Defesa tiveram que engolir isso aí em seco, né? Não aconteceu nada. Então alguma coisa errada não está certa, tem uma coisa errada nisso tudo aí. Então começou a haver uma coisa curiosa, né? Que foi um intervencionismo cada vez maior, né? Isso o ministro falando, né? E bem, esse inquérito das milícias digitais, que o ministro Alexandre é o relator, ele não termina nunca, né? Ele já tem mais de 5 anos e se expandiu cada vez mais, e entrando gente para lá, e talvez vá levar 30 anos, que nem o inquérito do Kafka, né? Então o Jobim afirmou durante a entrevista que ele concedeu à CNN Brasil, ele disse assim, abre aspas, um inquérito criado pelo ministro Dias Toffoli para investigar pessoas que estavam falando mal do STF continua. E ao falar sobre os desdobramentos desse inquérito, o Nelson Jobim também criticou a condução das investigações contra os manifestantes da tentativa de golpe do dia 8, né? Então ele abre aspas para o ministro, ele diz assim, aquelas pessoas todas ficaram um tempo enorme na frente dos quartéis acampados, aquela coisa toda, pretendendo que os militares interviessem contra o governo, né? Ou seja, desse um golpe de Estado, né? As pessoas pretendiam uma intervenção militar no processo político.
e não conseguiram. E eu enxergo aquela manifestação das ruas, né, que não se trata de golpe, mas sim uma espécie de catarse de frustração que tiveram por não obter a intervenção militar, completou Jobim, fecha aspas. Então, catarse significa uma limpeza, uma purificação da mente humana daquela emoção reprimida, aquela mágoa, aquela revolta, né? Aquela frustração, aquele sentimento que tem. Isso é um princípio freudiano. Então, meus amigos, deixo um livro para vocês aqui. Esse livro aqui, ó, O que sei de Lula, esse homem que está no poder aí, é do José Neumann Pinto. Aqui fala tudo. Quem quiser saber, o Lula declarando aqui que comprou voto, que fez e aconteceu, está tudo aqui, tudo registrado, né? Mas nunca fizeram nada contra ele. E também deixo aqui um filme, Conversando com Deus, está no link aqui, do Neil Donald Walsh, aquele do filme O Segredo. Vejam isso, pessoal. Amanhã tem uma coisa mais interessante para vocês verem, que está explodindo nos Estados Unidos. Agora eu vi uma live da doutora Ludmila Lins Grilo e do Paulo Figueiredo, que está no ar agora, contando certas novidades a respeito dos prints do Alexandre que vazaram, né? E o Verdivaldo está divulgando por aí. É uma bomba muito grande. Acho que dessa vez vai acabar dando impeachment. Então vocês prestem atenção nisso aqui, vejam meus vídeos ali, se inscrevam nesse canal e, por favor, vejam o livro, se puderem, tá toda na descrição aqui. Veja esse filme, que é muito interessante, porque só tendo muita fé em Deus para a gente acreditar que alguma coisa vai mudar nesse país, né? Vocês estão vendo aí, né, pessoal? Vocês estão vendo aí a situação do nosso país, presos em profusão, né? O Brasil, nós somos todos prisioneiros. Estamos vendo ali o pessoal da Venezuela vindo para o Brasil desesperado, já tem quase 2.000 pessoas entrando nas fronteiras. E o nosso pessoal, os nossos presos aí, a maioria mulheres, estão presas com 17 anos de prisão, porque estavam na frente, porque deu aquela balbúrdia lá, né? Igualzinho na Venezuela, né? O Alexandrino aqui prende todo mundo igual o Maduro lá prende, sabendo que houve fraude, sabendo que eles são culpados de tudo, e agora a coisa está vindo à tona. Por isso que o Jobim foi lá, né? Ele não foi voluntariamente lá na CNN dar aquele discurso lá, tentar passar pano aqui, passar pano ali, responsabilizar, botar nas costas do Toffoli e do Alexandre. Não! Tem muita gente que está por trás ali, porque aquele ministro, ex-ministro, o Jobim, ele é um homem rico, um banqueiro, um cara poderosíssimo. O que ele foi fazer lá na CNN, passar pano lá? Não foi pelos coitados que estão nas cadeias aí, nem pelos exilados. Ele foi lá por outros interesses muito maiores. Boa noite, pessoal.